Graça e paz, irmãos. Nós estamos numa série de mensagens, Encontros com Jesus, e hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13. Mantenha a Bíblia aberta no capítulo 13. Nós vamos ler inicialmente apenas o verso 1. João, capítulo 13, verso 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos orar mais uma vez? Queria que você pedisse a Deus por você. Peça a Deus que você possa compreender o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. E esse texto me deixa constrangido. Queria que você orasse de todo o seu coração. Esquece a segunda-feira, esquece tudo que você está vivendo. Peça por esse momento. Que o Espírito Santo traga uma compreensão profunda do amor de Deus. Um amor que excede a nossa compreensão. Deus bendito, louvado e glorificado seja o nome do Senhor pela igreja reunida nessa noite. Estamos aqui em nome de Cristo, em torno da Tua Palavra, na dependência total do Espírito Santo. Reconhecemos que só o Senhor é Deus, Jesus Cristo, nosso Redentor, o Espírito Santo, o Consolador. Imploramos pela ação extraordinária do Teu Espírito, Deus, colocando Cristo diante dos nossos olhos com poder e glória. Conduz a Tua igreja essa noite ao Gólgota, à crucificação, ao túmulo vazio, à esperança da glória. Fixa os nossos olhos na eternidade, Senhor. Transforma o nosso coração, confronta as nossas motivações, confronta o nosso orgulho, a nossa soberba. Aviva a Tua igreja, Deus, derrama do Teu Espírito e use a minha vida apenas como instrumento nas Tuas mãos. No nome de Jesus, amém. As músicas que mais fazem sucesso são as músicas que falam sobre amor. Tomás de Aquino disse que todo ódio é causado pelo amor. O grupo Arautos do Rei tem uma música que se chama Amor Incondicional. Na letra da música ele diz o seguinte: eu e você conhecemos só o amor baseado na troca. Você já ouviu aquela frase famosa: eu te amarei para sempre, vou te amar até o fim? O rei da música, Roberto Carlos, tem uma música chamada Amor Sem Limites. Eu acho que você conhece. A letra diz assim: quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. O tempo passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece. Por ela, esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limite, o maior e o mais forte que existe. Eu tenho dúvidas, de verdade, se nós sabemos o que é amar de verdade. A Bíblia diz que o amor de Deus excede a nossa compreensão e que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Amor não é algo natural do ser humano. E o encontro de hoje é de tirar o fôlego. Uma frase marca o encontro de Jesus com os seus discípulos, numa imersão, num período intencional com os seus discípulos, antes de ir para a cruz.
Em poucas horas o Cordeiro de Deus vai ser sacrificado. Mas ele quer gastar um tempo com os seus discípulos. E a frase que marca esse encontro é: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus Cristo, que é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, aliás, o maior homem que já pisou nesse mundo, o homem que tem um caráter aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, aquele que é irrepreensível, que não tem nada do que se envergonhar, o homem do Salmo 1, um homem de oração, o nosso único mediador, que sabia muito bem remir o tempo, equacionar as prioridades da vida. Ele está indo por Gólgota, e era quinta-feira à noite. O que está acontecendo aqui? Judas está conspirando com os líderes religiosos para tirar a vida de Jesus. Jesus, totalmente consciente daquilo que vai acontecer com ele, em poucas horas, ele se prepara para ter uma refeição, a Páscoa com os seus discípulos, onde nessa noite ele vai instituir a ceia do Senhor que nós vamos participar. O Judas já está ali aliado com os líderes religiosos para trair Jesus, e vende Jesus já por 30 moedas de prata. E Jesus Cristo, depois de realizar 7 milagres, 7 sinais que testificam que Ele é o Cristo, onde você tem uma graduação nos sinais, começa com a transformação de água em vinho, até a ressurreição de Lázaro, demonstrando claramente que Ele é Deus. Essas eram as credenciais messiânicas. Esses 7 sinais estão ali catalogados no Evangelho de João, demonstrando claramente, e o porquê desses sinais, para demonstrar que Ele é o Filho de Deus, para que nós possamos ter vida nele. Ele é o Deus que se fez carne. Curiosamente, o Evangelho de João tem uma especialidade que diz o seguinte: quando Jesus cura um cego, logo em seguida Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ele multiplica os pães, ele diz: eu sou o pão da vida. Ele ressuscita Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todos esses sinais foram catalogados com algo específico: demonstrar que Ele é Deus. Eu já disse para vocês aqui em outro momento, você não é obrigado a acreditar nos milagres que acontecem nos nossos dias. E se você afirmar que não acredita nesses milagreiros dos nossos dias, você não está blasfemando contra o Espírito Santo. Os milagres que você não pode duvidar são esses que estão na Bíblia, porque eles foram registrados com o propósito de demonstrar que Jesus é Cristo, é o Deus que fez carne. Eu creio em milagres hoje, gente, preciso dizer isso. Oro por milagres hoje. Experimentei milagres nessa vida já. Eu acredito que você também. Mas sem entender o que eu quis dizer, os milagres que nós não podemos duvidar são esses aqui, os que estão registrados aqui na palavra de Deus. O momento de Jesus aqui é quando ele encerra o seu ministério público. Agora ele quer ter um tempo com os seus discípulos, se dedica a um tempo específico. É um novo momento no ministério de Jesus, onde ele quer ter um tempo intencional com os apóstolos, olho no olho, onde a sombra da cruz já está se aproximando. O Cordeiro de Deus vai ser sacrificado em poucas horas. As ruas de Jerusalém estão abarrotadas. Cada família se preparando para imolar o Cordeiro e comer a Páscoa, a tão famosa Páscoa. E Jesus escolhe essa data tão especial para que aconteça o seu sacrifício. Por alguns motivos. Primeiro, porque o Cordeiro da Páscoa era o mais vívido tipo de Cristo de toda a Bíblia. Segundo, a Páscoa era a festa onde todo o povo se reunia em Jerusalém. A morte de Jesus seria pública. Ele então se retira, vai para o cenáculo, para as últimas instruções. O Salvador agora quer ensinar algo muito especial para os seus discípulos. E principalmente, o seu amor que é incondicional. E a ideia que Jesus amou até o fim aqui é que Ele amou de maneira profunda, Ele amou de maneira extremada, levou o amor até as últimas consequências. Dos capítulos 13 até o capítulo 17 é a mensagem de despedida de Jesus, fechando com aquela oração sacerdotal,
a famosa oração sacerdotal, quando Jesus levanta os olhos para os céus e começa a falar com o Pai. Uma oração linda que eu acho que você deveria ler na sua casa. Ali Jesus pede a Deus que o glorifique. E existe uma ênfase no Evangelho de João que é a glória de Deus. Essa é a ênfase, pode ser sim uma palavra-chave aqui no Evangelho de João. Você tem a glória de Deus quando o Verbo se fez carne, de João, e vimos a sua glória. Você tem também aqui a glória quando Cristo vai ser traído por Judas. Diz a Bíblia que quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. A glória também na crucificação. E o texto aqui, irmãos, acontece na noite das noites, de todas as noites que já aconteceram nesse mundo. Essa é a noite que Deus escolheu, onde Jesus será traído, Jesus será abandonado, será amaldiçoado. E como eu disse para vocês, ele tem consciência de tudo aquilo que vai acontecer, porque desde o seu nascimento, ele sempre caminhou em direção ao Gólgota. E a sombra dessa noite já pairava sobre Jesus, lá no Caná da Galileia, quando ele disse assim: ainda não chegou a minha hora. Lembra dessa passagem? Quando a mãe dele pede para ele fazer o milagre e transformar, resolver o problema que o vinho tinha acabado, ele disse: olha, a minha hora ainda não chegou. E você sabe muito bem que Jesus sempre andou na agenda de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, numa obediência passiva e ativa, conquistando a justiça que não temos, ao mesmo tempo sofrendo as últimas consequências da nossa desobediência. Mas o ponto aqui é que a hora de Cristo chegou. Todo aquele planejamento que foi feito na eternidade passada, onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, numa dança de amor, decidiram salvar um povo de propriedade exclusiva para o louvor da sua glória. E nessa decisão na eternidade passada, foi decidido: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu desde toda a eternidade. É por isso que antes de Deus dizer haja luz, foi dito na eternidade: haja cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai nascer o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Quando o homem peca, não entra um plano B. A promessa é feita, o Filho vai resolver. E na plenitude dos tempos, Jesus nasce, fazendo milagres extraordinários, abalando todas as estruturas religiosas. O próprio rei Herodes ficou assustado, alarmado com o nascimento do novo rei. E Jesus era apenas um bebê. Jesus obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Mas agora chegou o momento da morte substitutiva. Agora ele vai beber o cálice da ira de Deus. Ele vai encerrar todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Milhares de anos, cordeiros sendo sacrificados. E agora vai acontecer o último e o perfeito sacrifício. Você já entendeu que aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram uma espécie de cheque predatado? Porque Hebreus vai dizer que o sangue de bode nunca perdoou pecado. Você sabe o que é um cheque predatado? Quem tem mais de 40 aqui? Pode levantar a mão. Nós sabemos o que é isso, né? Antigamente, você chegava numa loja no centro, tinha o prazo: 30, 60, 90, 120, 150. Você levava a máquina de lavar para casa, não é? Sem dar entrada. Aquele sangue que era derramado era um cheque predatado. Porque quando João Batista olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Imaculado está aqui. É nessa noite que tudo está para acontecer. Como uma ovelha muda, ele vai para o matadouro. E ele tem consciência disso e ele não vai fugir. Ele sabe disso. Ele sempre soube da traição de Judas, meus irmãos. Judas nunca foi uma surpresa para Jesus. Quando Judas deu quis dar um de bonitão lá para todo mundo, quando aquela mulher derramou um vidro de perfume caríssimo, Jesus sabia que ele era ladrão,
Ele dizia, não podia pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Jesus, não, você é ladrão, eu sei a sua intenção, eu sei o que você quer. Aquela falsa humildade de Judas. Mas agora a hora chegou. O grande momento da história da redenção está chegando. E aí Jesus diz assim, agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora. Não! Pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo, eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus sempre soube, meus irmãos, da traição de Pedro, da negação de Pedro, da negação dos outros apóstolos, mas mesmo sabendo, ele os amou e amou até o fim. Verso 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. O diabo e Judas estão alinhados, um só pensamento, conectados com uma conspiração. Porque Jesus sempre soube que Judas era o filho da perdição. Mas preste atenção, que isso aqui é muito especial para o meu coração. Mesmo sabendo da traição de Judas, Jesus nunca foi falso com Judas. Mesmo sabendo que Judas era um traíra desde o início, Jesus nunca tratou Judas com trairagem. Na sua cabeça, como você encara isso? Servir um traidor faz sentido para nós pecadores? Servir alguém que vai trair você e você sabe de tudo que ele vai fazer, ultrapassa a minha capacidade e a sua. Tendo amado os seus, amou até o fim. Olha o que João Calvino comentando essa passagem. O evangelista diz que isso foi feito enquanto Judas já havia resolvido trair a Cristo. Não só para mostrar a prodigiosa paciência de Cristo, que pôde suportar lavar os pés a um traidor tão perverso e detestável, mas também que ele intencionalmente escolheu o tempo em que estivesse se avizinhando da morte para a realização do que se pode considerar como o último ato da sua vida. Ele vai lavar os pés de Judas, sabendo que Judas, em poucas horas, vai sair para entregar Jesus. Aliás, Judas deu uma senha para os algozes de Cristo, porque Jesus não tinha uma áurea, ele era um judeu como os outros, ele não era diferente, era um judeu comum, uma pessoa comum. E qual era a senha que Judas deu? Aquele que eu der um beijo. Vai ser no finalzinho da tarde. Quando eu chegar e der um beijo no rosto dele, é Jesus. Podem prendê-lo. Quando Judas chega para prender Jesus, uma pergunta é feita: amigo, para que vieste? Aí sabe o que Judas fez? Vai no rosto de Jesus e dá um beijo. Aí Jesus faz outra pergunta: traíste, Judas, o filho do homem com um beijo? É assim que você trai o filho do homem, Judas? Meus irmãos, o que é um beijo em qualquer cultura? O que é um beijo em qualquer cultura? Ontem a Alice me deu um beijo no rosto, que coisa gostosa, um beijinho da criança. O que é um beijo, gente, se não afeto? E Judas deixa um beijo no rosto de Jesus. Aí logo em seguida Jesus é preso. E aí começam a bater nele. E aí começam com uma corrente, achando que estão prendendo um bandido. Mas vamos voltar aqui para o cenáculo. Jesus está com os discípulos e nenhum milagre vai acontecer nessa reunião com os discípulos. Nenhuma manifestação angelical, não haverá fumaça.
A terra não vai tremer, mas algo tremendo vai acontecer daqui a pouquinho, porque uma manifestação da glória de Deus, palavras poderosas, ações poderosas, um esvaziamento profundo, ao mesmo tempo totalmente revestido de pele humana. Deus Filho, que manifestou a sua glória no Monte da Transfiguração, manifestará a sua glória novamente, só que numa ótica bem diferente daquela que nós estamos acostumados. Eu tenho falado para vocês que o Evangelho é contracultural, gente. Na nossa cultura, glória é ser servido. Na nossa cultura, glória é ter pessoas à nossa disposição, gente fazendo a nossa vontade. Jesus inverte essa lógica, porque no reino de Deus a pirâmide é de cabeça para baixo. E Cristo está preparando os discípulos para viverem sem a sua presença física, onde nas profundezas da sua agonia, Ele ainda consegue encontrar algo positivo para dizer, não somente para os seus discípulos, mas para os seus amigos. E eu creio, irmãos, que nós vamos ver agora é algo que eles não compreenderam direito, e nem nós compreendemos direito ainda. Assim como os discípulos, nós também vamos compreendendo aos poucos. E faltava-lhes compreensão adequada de muitos pontos que Jesus ensinou. Era necessário uma porção de realismo, de uma vida cruciforme, e agora chegou a hora de separar os homens dos meninos. Porque até esse momento no ministério de Cristo, eles ficavam brigando o tempo todo, querendo saber quem é o maior entre nós. Teve uma hora que eles não aguentaram. Senhor, no teu reino, coloca um à direita e o outro à esquerda. Essa é a conversa que volta o tempo todo. Até o capítulo 17, irmãos, são palavras de uma honestidade quase aterrorizante. O que Jesus vai falar para os discípulos agora deve mexer com a gente. Ele vira para os discípulos assim: ó, se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Se eles me odiaram, eles vão odiar vocês também. Haverá um momento que matar vocês, na cabeça deles, é prestar culto a Deus. Não pensem que vocês serão aplaudidos. Não! Tudo isso farão com vocês por causa do meu nome. Essas coisas vos tenho dito para que vocês tenhais paz em mim. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha o que o John Piper diz. Projeta, por favor. Jesus usa palavras duras para falar de realidades severas. E isso o que é o amor, que o amor faz. O oposto é bajulação. Eles vão odiar vocês. Jesus falando isso com amor. Eles vão perseguir vocês. Saibam disso. É por isso, igreja, que a gente não deveria ficar assustado quando alguém persegue os seguidores de Jesus. Não era para a gente ficar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Não, Jesus disse que isso iria acontecer. O diagnóstico foi dado. Essa é a honestidade das Escrituras. E nós não precisamos de vagos ecos religiosos que nos iludam, dizendo que a vida é melhor do que realmente é. Teremos aflições, passaremos por perseguições. Não precisamos fechar os nossos olhos para essas coisas. A Bíblia é muito honesta em relação à vida fora do Éden. Mas presta atenção, que a próxima cena é assustadora. Projeta. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. O Criador de todas as coisas se levanta, se cinge com uma toalha, pega uma bacia que já estava no local.
A mesa tinha aproximadamente 45 centímetros. Aquele quadro do Leonardo da Vinci, irmãos, infelizmente ele não retrata o que aconteceu ali. Ele tenta contextualizar, mas a mesa era pequenininha. As mesas não são como aquela que está lá naquele quadro. E nós sabemos muito bem que existe um distanciamento cultural que às vezes nos atrapalha a compreender a cena descrita. Porque nós não temos escravos hoje. Então às vezes nós não entendemos o que está acontecendo aqui. E esse serviço que Jesus vai fazer agora era do escravo, mas do escravo assim, o mais baixo dos escravos. Sabe? Eu não sei as irmãs, mas quando as irmãs vão à manicure, vocês ficam constrangidas quando a manicure lava os pés de vocês? Não, né, gente? Fica constrangido? Não, né? Não é esse trabalho. Mas preste atenção. Esses discípulos aqui são aqueles que ficavam disputando o tempo todo quem é o maior. Na cabeça deles, eles iriam reinar, governar, mandar, dar ordens. E aí Jesus se levanta como um escravo, e o escravo mais baixo. Vocês estão entendendo, gente? Por que Jesus faz isso? Se levanta como um servo sendo Deus. O que Jesus quer ensinar para os discípulos e quer nos ensinar também. E que Paulo consegue escrever de maneira magistral, dizendo assim: embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Queridos, nós achamos que a humilhação de Jesus é só quando ele foi para a cruz. Não, a humilhação de Cristo começa com a encarnação, quando ele veste pele humana e é comparado como um ser humano, de tal maneira que as pessoas olharam para Jesus um dia e disseram assim: glutão, pecador, beberrão. Ele veio em forma de um bebê frágil, um bebê que aprendeu a andar. Isso cabe na sua cabeça? Aprendeu a falar, verdadeiramente homem. E às vezes nós falamos assim, né? Estou precisando me esvaziar. Esvaziar de quê? Quem é você para se esvaziar? Só Deus se esvazia, gente. Eu entendo quando nós falamos assim: eu preciso me esvaziar. Mas presta atenção, só Deus se esvazia de verdade. Sendo o Senhor do cosmo, ele se fez servo de todos. E isso é muito interessante, porque ninguém humilha um homem humilhado. Alguém conseguiu humilhar Jesus? Alguém conseguiu? Não, por quê? Porque ele era humilde de coração. Ele que poderia dar todas as ordens, ele que é o Senhor dos senhores, ele que disse para o vento baixar a bolinha e o vento baixou. Ele tira a veste, coloca uma vestimenta e se apropria de uma toalha e uma bacia, adotando assim a veste de um criado doméstico. Vestes que eram desprezadas tanto em círculos judaicos quanto gentios. Isso deveria acontecer antes da ceia, mas até agora Pedro, Tiago e João, Mateus, ninguém fez nada. Está todo mundo esperando. Os apóstolos estão tranquilos, sem nenhuma iniciativa. Quem sabe porque a pergunta que paira na cabeça deles é: quem é o maior? Ele não respondeu ainda. Quem sabe ele vai responder nessa noite. William Hendrickson, projeta Ana Clara, por favor. Eles ainda não tinham compreendido o fato de que a grandeza pessoal era medida com a trena do serviço. Faltava ainda, gente, a ficha cair.
Quem tem menos de 40 não sabe o que é isso. Faltava completar o download. Entendeu agora? Eles não compreenderam muita coisa. E agora a cena mais estranha de todas. Projeta, Ana Clara. Em seguida, Jesus pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingindo. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Gente, você consegue imaginar Jesus ajoelhado e você olhar de cima para baixo para Jesus? Você tem noção? Pedro olhando Jesus, se aproximando e falando assim: o Senhor vai lavar os meus pés, Senhor? Você olhar para Deus lavando os seus pés? Como assim? Você já foi servido por alguém? Já ficou constrangido com isso? Não há ocorrência nas fontes judaicas greco-romanas de um superior lavando os pés de um inferior. Pedro, que viu várias situações onde Jesus demonstrou claramente que Ele é Deus. Pedro viu os demônios se submeterem à voz de Cristo, à ordem de Cristo. Pedro viu Jesus ressuscitar pessoas. Pedro viu Jesus abraçar um leproso e não ficar leproso. Pedro viu Jesus abrir os olhos dos cegos. Vocês estão compreendendo a cabeça de Pedro, gente? Inadmissível, Senhor. Senhor lavar os meus pés? Não, de maneira nenhuma. O texto diz que Jesus amou até o fim. Como? Fazendo declarações. Gente, eu queria dizer que eu amo tanto vocês. Não. Servindo. Servindo. Faz sentido para você? Diante dessa cena, Pedro fica chocado, porque é demais para a cabeça de Pedro. O Criador de todas as coisas, aquele que criou todas as aves, aves raras que estão voando agora, e nenhum ser humano está contemplando, apenas e para a glória de Deus. Lavar os meus pés é inadmissível. O meu pé sujo o Senhor não lava. Eu confesso que eu compreendo Pedro. As doces mãos que curaram tantas pessoas, lavando os meus pés, não, é demais para mim. Aí Jesus carinhosamente responde. Olha aí o verso 7. Vamos ler juntos? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Algumas coisas só ficaram claras para os discípulos depois da ressurreição. Só depois eles conseguiram ligar os pontos. Assim como Jesus sempre anunciou: eu tenho que ir para a cruz. Aí Pedro tentou até: não, Senhor, não faz isso com o Senhor não precisa fazer isso. Não precisa. Jesus está revelando quem Ele é. Ele veio para nos servir, gente. Mais uma vez, Calvino. Com essas palavras somos instruídos que devemos simplesmente obedecer a Cristo, mesmo quando não percebemos a razão por que Ele quer que façamos isto ou aquilo. Eu tenho trabalhado com vocês que o grande desafio da vida cristã não é compreender exaustivamente, mas confiar no Senhor. É por isso que o movimento não é entender para crer. O movimento é crer para compreender. Você não vai entender agora, Pedro, o que eu estou fazendo, porque você vai amadurecendo. E Pedro não compreendeu ainda. Pedro é relutante. Verso 8 a 11. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu. Agora Jesus precisou ser duro com ele. Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor.
Foi por isso que eu disse: nem todos estão limpos. Pedro, olhando para Deus Filho aos seus pés, disse: nunca lavará os meus pés. Sabe por quê, meus irmãos? Pedro não consegue enxergar glória em Jesus Cristo ajoelhado lavando os seus pés. Você consegue? Você consegue enxergar glória nisso? O Filho de Deus te servindo? Você consegue imaginar a cena? Jesus com uma toalha, provavelmente bem velha, aquele ambiente. Pedro não consegue enxergar glória nisso, mas é justamente aqui que está o ponto principal. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, se Ele não te servir com a sua vida, você não tem parte com Ele. Isso é o Evangelho, gente. O que é o Evangelho? O Evangelho não é aquilo que você faz. O Evangelho fala de um Deus que nos amou de maneira intensa e que nos serviu com seu Filho para morrer por todos os nossos pecados. Eu vim com o propósito de servir, não de ser servido, disse Jesus. E isso significa dar a minha vida. Quando Jesus então explica para ele: Pedro, quem já se lavou precisa lavar os pés. Aí Pedro então diz assim: ó, dá um banho no corpo inteiro, Senhor, lava tudo. Aí Jesus precisa explicar para Pedro: quem já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro só precisa lavar os pés. Uma vez que você já foi regenerado, Pedro, você já é do Senhor. Foi você que fez a confissão maravilhosa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas você ainda caminha em ruas de barro, você ainda suja os seus pés, você precisa ainda de uma santificação progressiva. Você já foi justificado, mas você ainda, Pedro, está no processo de santificação. Você suja os seus pés. É assim que a vida cristã, meus irmãos. Se você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você ainda precisa lavar os seus pés. Você ainda peca, e todas as vezes que você peca, você não tem que nascer de novo, mas você precisa sim do lavar purificador diário. Por isso que todo culto público nós temos nosso momento de contrição, porque nós sujamos os nossos pés e confessamos publicamente aqui diante de Deus e dos homens: eu sou um pecador e sujo os meus pés ainda. Quem já foi lavado, Pedro, pelo sangue do Cordeiro, agora é só os pés. Porque o pecado não reina mais, mas o restante do pecado ainda está na sua vida. É isso que Jesus está ensinando. E como Judas nunca foi convertido, Jesus diz assim: ó, tem um aqui que não está limpo. Esse não adianta nem lavar os pés, porque ele não foi convertido. É por isso que Jesus afirma: nem todos estão limpos. Aí Jesus continua, verso 12: depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu lhes fiz? 3 anos de discipulado, 3 anos ensinando de maneira profunda, aproveitando todas as oportunidades, como nós lemos hoje em Deuteronômio capítulo 6, andando pelo caminho, em todos os momentos. Chega nesse momento, Jesus pergunta assim: vocês compreenderam? Entenderam? Aí Jesus aplica, olha a aplicação de Jesus: vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou.
Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. A quem recebe a mim, recebe aquele que enviou. Vocês compreenderam o que eu fiz? O servo não é maior do que o seu Senhor. Jesus não está estabelecendo aqui, irmãos, um sacramento de lavar pés. Nós não temos, na nossa prática, lavar os pés uns dos outros. Porque não é isso o lavar literal que nós temos que fazer. Lavar os pés aqui é muito mais profundo do que pegar água e se ajoelhar e lavar os pés de alguém. Sabe o que é lavar os pés, irmãos? É chegar para você, que é meu irmão em Cristo, e te amar de maneira profunda, quando eu ver uma sujeira no seu pé, dizer o seguinte: meu irmão, você pecou, vamos lavar os pés. E você ter humildade para dizer o seguinte: errei mesmo, pode lavar os meus pés. Aí sim é preciso muita humildade para aceitar alguém que caminha numa rua de barro, lavar os seus pés também, sabendo que ele também suja. Aí sim é preciso muita humildade para, quando ver o erro do seu irmão, não se sentir superior, mas dizer: meu irmão, eu sei o que é isso, eu também sujo os meus pés. Vamos lavar uns dos outros. E qual deve ser a motivação para fazer isso? Amor. Amor. É por isso que precisa de muita humildade. Por isso que nós precisamos sempre lembrar da toalha e da bacia. E se você prestou atenção no texto, se você não piscou na leitura do texto bíblico, você sabe muito bem que ninguém lavou os pés de Jesus. Por quê? Porque ele não sujou os pés. Ele não precisa disso. Mas nós precisamos fazer isso um com os outros. Mais tarde, o apóstolo Paulo lava os pés do apóstolo Pedro. E Pedro, com muita humildade, aceita quando Paulo o repreende, o corrige, e dizendo: Pedro, você sujou os pés. Aí Jesus termina o texto dizendo assim: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. O que Jesus está mostrando aqui para os discípulos? Olha, eu quero mostrar para vocês que eu sou o eu sou. Antes que aconteça, saibam, eu sei que Judas vai me trair. Não vai demorar muito. A traição de Judas não deveria ser uma surpresa para os discípulos. Eles não deveriam pensar assim: e agora o que aconteceu? Jesus disse: eu vim para essa hora. É intenção de Jesus que os seus discípulos acreditassem que Ele é Deus. E por ser Deus, sabe de todas as coisas. Aplicações para nós. O que nós podemos aprender desse encontro? O autoesvaziamento do Filho de Deus alcançou o ápice na cruz. Ele caminhou nesse serviço com os olhos bem abertos até o Gólgota, vivendo uma vida santa, imaculada, puríssima. Foi preso, subjugado, amarrado, mas amarrado por corda de amor. Ele morreu como maldito, mas amando de maneira ordenada, amando a Deus, amando o próximo e amando até os seus inimigos. Assumindo o nosso lugar, recebeu a justa punição dos nossos pecados. Não pisque agora. Esse é o amor que nós buscamos a vida inteira. Esse é o tipo de amor que nós buscamos a vida inteira. O único amor incapaz de nos decepcionar. Esse amor é sem limites. Esse é o amor incondicional, que a Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma esposa, nenhum marido, nenhum filho, nenhuma carreira, nenhuma viagem pode substituir esse amor. Mas é o amor que nós procuramos por baixo de todos os outros amores. Pergunto, você já entendeu esse amor? Você já entendeu o amor de Deus revelado em Cristo Jesus e de maneira dramatizada está aqui diante de nós nessa noite, onde o pão simboliza o corpo de Cristo e o cálice, o sangue derramado.
E isso aqui não é só para te melhorar ou para te dar direção na vida, não. É para te resgatar, para te salvar dos seus pecados, porque somos pecadores, precisamos de redenção. Você já entendeu isso? Que o salário do pecado é a morte, e que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você compreendeu isso? Se arrependa e creia em Cristo nessa noite. A segunda aplicação, irmãos, nós não gostamos da palavra humilhação, porque nós ligamos essa palavra à vergonha, mas a humilhação em Cristo está ligada à humildade, e humildade é o oposto de arrogância. Como eu disse para vocês, ninguém humilha um homem humilhado, e como nós precisamos aprender com aquele que é humilde de coração. Servir em amor não significa se tornar escravo da agenda de ninguém, não significa ser capacho de ninguém, ao contrário, significa viver com um propósito redentor, o amor que deseja o bem maior do outro. Eu já falei para vocês em outros momentos, o amor bíblico não é natural do ser humano, ninguém ama naturalmente, é por isso que a Bíblia diz que o amor é fruto do Espírito. Vê se você consegue conectar as coisas aí. É por isso que quando Deus diz que nós devemos amar o inimigo, nós dependemos de Deus para fazer isso. O que Deus requer, Ele nos capacita, porque o amor é fruto do Espírito. E como funciona isso na prática? Como eu amo o meu inimigo? Porque esse mesmo Jesus, Ele manda, se teu inimigo tiver fome, sirva um prato de comida para ele. Entendemos, gente, o que é amor? Estamos compreendendo o que é amor? Eu já deixei de amar pessoas porque me feriram. E você? Não? Quando alguém te machuca, fala a verdade. Vamos falar a verdade aqui, vamos abrir um confessionário. Até dentro da nossa casa, na hora da mágoa, na hora da chateação, o que nós fazemos? Mas não se esqueça, o amor que Ele exige é providenciado por Ele. Tim Keller: os teus problemas não podem lhe impedir de servir. Jesus lavou os pés dos discípulos no caminho para a cruz. Eu sei que é só pela graça mesmo, gente. E precisamos dizer para Deus: Senhor, eu creio nessa verdade, mas me ajude na minha falta de fé. Me ajude. No domingo passado eu falei para vocês que quando Jesus nos chama para servir, qual é o grande propósito de servir ao Senhor? É ficar pertinho dEle. É comunhão. Por isso, Senhor, enche-me do Teu bendito Espírito. Por último, irmãos, é preciso muita humildade e amor para dizer para vocês: o pé está sujo. É preciso muita humildade e amor para aceitar alguém dizer: seus pés estão sujos, vamos lavar. Mas olha como Jesus termina esse capítulo 13. Olha para o texto, verso 35. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. Como, Jesus? É cantando? É colocando um adesivo no carro: eu sou discípulo do Senhor Jesus? É colocando no Instagram, no Facebook, que as pessoas vão nos conhecer como discípulos? Como essas coisas vão funcionar na prática? Se tiverem amor uns aos outros. Que desafio, irmãos! Jesus coloca diante dos discípulos e diante de nós nessa noite. Que desafio!
Nós somos pessoas que precisam ser transformadas ainda, ajudando pessoas que precisam de transformação. Fazer parte da igreja, ser membro da igreja, fazer parte do povo de Deus é dizer para o seu irmão: eu preciso de você. Você já entendeu isso? Que nós não precisamos apenas de Cristo, somente de Cristo, nós precisamos uns dos outros. Nós já compreendemos isso de verdade? Que o meu processo de santificação depende também de vocês. Não combinei com o presbítero Gilmar, e ele leu aqui hoje, o profeta indo visitar Davi. Davi não tinha o Espírito Santo, gente, mas Deus quis usar o profeta em amor, contou uma historinha com toda delicadeza, dizendo: Davi, vamos lavar os pés, está sujo, você sujou, Davi, você está com os pés sujos. Os irmãos estão entendendo? Davi tinha o Espírito Santo, Davi é do Senhor, Davi escreveu vários salmos, mas quem que Deus quis usar? Como Ele quer usar as nossas vidas. Estamos conectados, irmãos, e precisamos amar uns aos outros, mas amar de maneira tão intensa, quer dizer: meu irmão, te amo demais para ver você indo por esse caminho e não falar nada, está com o pé sujo, deixa eu te ajudar, vamos lavar, vamos orar, gente, vamos pedir a graça e a misericórdia do Senhor. Eu queria te dar um tempo para orar. O que nós vamos falar para Deus? Como vamos sair daqui desse encontro? Ainda teremos a ceia do Senhor, onde na ceia nós reafirmamos que temos comunhão com Deus através de Jesus Cristo, e reafirmamos também que temos comunhão uns com os outros através de Jesus Cristo. Qual será a nossa oração nessa hora? Ó Deus bendito, eu não sei como o Senhor aplicou essa mensagem ao coração da tua igreja nessa noite, mas sei que a tua palavra é suficiente para tratar todas as situações. Não permita, Senhor, que saiamos daqui da mesma maneira que chegamos nesse local de culto, mas que possamos sair daqui impactados com a presença do Senhor, com a ação do teu Santo Espírito, com a palavra do Senhor que penetra no mais íntimo do nosso ser, dividindo juntas e medulas, penetrando no mais profundo do nosso ser, revelando os segredos do nosso coração. Não permita, Senhor. Confronta-nos. Vence as resistências do nosso coração. Que teu amor possa causar constrangimento genuíno. Que teu Espírito, que é o Mestre por excelência, continue nos convertendo dos nossos maus caminhos. Traz consolo também à tua igreja essa noite. A certeza desse amor incondicional, esse amor que nos ama até o fim, que não abre mão, que nada nos separará desse amor que foi revelado em Cristo Jesus. Em nome de Cristo, Senhor, para a glória de Cristo. Amém.